Decepcionados com o Evangelho, parte 2. Estamos estudando João capítulo 6, versículos 60 a 69. Dois eventos antecedem esse momento do texto que lemos. O primeiro é a multiplicação dos pães, onde Jesus alimenta uma multidão de pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos. E o segundo evento, depois da multiplicação dos pães, os discípulos eles estão em alto mar, o mar da Galileia já estava escuro, e eles então se deparam com a presença de Jesus andando sobre as águas. Então, logo após esses dois eventos, Jesus ele traz uma mensagem muito dura, enfática, direta para os seus ouvintes. E o centro dessa mensagem era ele mesmo. E ao falar sobre si mesmo, Jesus ele traz um desconforto aos seus ouvintes. Está lá no versículo 41. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Quero fazer aqui 3 perguntas que eu já fiz no vídeo anterior para você, ouvinte. 3 perguntas pessoais para você meditar. O que você sabe sobre Cristo é suficiente para te edificar? O que você sabe sobre Cristo é suficiente para te acomodar? E o que você sabe sobre Cristo é suficiente para testemunhar? O ser humano ele é muito curioso. Coloquemos juntos 2 alunos, um professor e um assunto a ser discutido. Provavelmente teremos 3 opiniões distintas. Não é diferente no meio cristão. Por mais que temos o mesmo pastor, os mesmos ensinamentos doutrinais sobre Cristo, nos encontramos frequentemente no mesmo local, certamente teremos opiniões divergentes, opiniões diferentes sobre determinados assuntos relacionados a Cristo. E o nosso objetivo como cristãos é, no mínimo, minimizar, amenizar essas diferenças, pois no Evangelho não há confusão. A mensagem da salvação é uma só. O tema dessa mensagem, que nós estamos estudando, decepcionados com o Evangelho. João 6, 60 a 69. Não houve nenhuma decepção nos eventos anteriores, quando Jesus andou sobre as águas. Ninguém se decepcionou. Ninguém se escandalizou. Quando Jesus alimentou uma multidão de homens, de mais de 5.000 homens, com apenas 5 pães e 2 peixes, ninguém se escandalizou. Mas quando Jesus disse que Ele é o pão da vida, e aquele que come dele jamais terá fome, muitos se escandalizaram. Quero trazer aqui algumas lições sobre esse texto, e eu quero falar apenas sobre uma nesse vídeo. Primeira lição, versículo 60. Dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Primeira lição, o Evangelho contém verdades eternas, que a princípio são inaceitáveis. Verdades eternas, que nós temos medo de falar sobre essas verdades. Nós não aceitamos determinadas verdades. Quero citar algumas aqui, apenas citar para você meditar. Depravação total. Por conta do pecado original, aquele que cometeu, Adão, Eva, que está relatado no livro de Gênesis, o homem nasce mal por influência desse pecado. Então, para que ele pratique o bem, é necessário a ação de Deus. A palavra do Senhor fala sobre eleição incondicional. A salvação do homem não depende dele próprio e nem de suas boas ações. Quem pode salvar é Deus, é Ele quem salva o condenado. A Bíblia fala sobre expiação ilimitada. A morte de Jesus Cristo na cruz não significou a salvação de toda a humanidade, mas sim dos eleitos de Deus. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre graça irresistível. O indivíduo que foi escolhido por Deus não pode negar o seu chamado.
A Bíblia fala sobre perseverança dos santos. Ao entender o chamado de Deus, o homem assume a sua fé. E assume a sua fé para sempre. Apesar das dificuldades, ele permanece firme em sua crença. Lembra das 3 perguntas? O que você sabe sobre Cristo é suficiente para te edificar, para te acomodar e para testemunhar? O fato é que a palavra de Deus, ela vem como um punhal no coração daqueles ouvintes e também nos nossos. Ela confrontou tudo o que eles tinham ouvido e aprendido naquele momento. Era tão dura, tão direta, tão verdadeira, que se tornou insuportável. Se tornou insuportável para muitos daqueles que os ouviram. Não se escore no seu conhecimento, não se apoie na sua formação teológica ou no conhecimento e formação teológica de outras pessoas, mas mergulhe no verdadeiro Evangelho. Mergulhe na verdade do Evangelho. Jesus quer se revelar para você, ao ponto de romper barreiras, quebrar grilhões, abrir prisões e, por fim, saciar a fome e sede espiritual que existe dentro de você.